Bom, essa é mais uma reunião do Grupo de Pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas. Hoje, o tema são as perspectivas para pós-pandemia. Nossos expositores são o professor Gustavo Tependino, professor Gustavo Andrade e professora Luciana Brasileiro. E a gente hoje começa com um momento musical com o nosso colega de grupo aqui, professor Geraldo Frazão. Geraldo, por favor. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer aqui, dizer a honra que eu tenho aqui de começar essa reunião do Conrep hoje com uma música, né? E a música que eu escolhi para hoje é uma das mais conhecidas da literatura pianística, é o Noturno, Opus 9, número 2. Então, eu espero que, de Frédéric Chopin, eu espero que a atmosfera onírica dessa música ajude a gente a minimizar esse período de confinamento nos qual estamos inseridos, tá? Então, vamos lá para o Noturno, Opus 9.
Vocês não estão ouvindo as palmas de todos, mas, Geraldo, excelente. Obrigado por ter permitido a gente aqui começar essa reunião de um jeito tão leve e com uma música de tão boa qualidade. Meus parabéns e agradeço aqui em nome de todos. A gente vai prosseguir a reunião e, para hoje, nosso primeiro expositor é o professor Gustavo Tependino, titular da UERJ, nosso presidente do Instituto Brasileiro de Direito Civil. O tema da fala do professor Gustavo será o direito civil após a pandemia, alterações da legislação ou das técnicas interpretativas. Esse é o desafio da gente hoje, de conversar um pouquinho sobre isso. Queria agradecer em nome de todos do Conremp aqui, principalmente o professor Paulo Lobo, professor Gustavo, a disponibilidade de tempo, e a palavra é sua. Caríssimo Marcos, muito obrigado pelo convite, agradeço a todos vocês, uma alegria encontrar a todos. Quero cumprimentar todos nas figuras fraternas, o professor Paulo Lobo, nosso líder, que inspira tantas gerações aí a continuar no caminho do direito civil, meu querido amigo professor Zeno Veloso, meu padrinho na academia e uma pessoa na Academia Brasileira de Direito Civil, tão querido e cuja presença também simboliza a nossa união de norte a sul. E quero dar um abraço também na querida professora Maria Cristina De Tico, lá de Camerino, ela que passa por essa pandemia na Itália tão grave que a gente vem seguindo, que antecipa o que nós estamos sofrendo aqui no Brasil. Eu fico muito feliz também. E agradeço a cada um de vocês, não vou poder nominá-los, mas essas pessoas amigas. Eu gostaria que cada um se sentisse assim cumprimentado. Eu gostaria da partida, então, muito honrado com o convite, porque acho que não é quarentena, vocês terem essa continuidade de encontros, isso é fantástico em torno do direito civil. Eu acho, assim, particularmente um privilégio poder participar com vocês. E o tema que nós combinamos com o Marcos é justamente para nos fazer refletir sobre o impacto da pandemia, que suscita várias apreensões, claro, sanitárias, políticas, econômicas e jurídicas. E do ponto de vista jurídico, há dois planos, claramente, que logo mexem com a gente, o axiológico e o legislativo. O axiológico no sentido de saber se essa nossa principiologia está sendo bem utilizada e se a gente pode, de alguma maneira, esgotar o dado legislativo e utilizar os elementos que a gente tem do Código Civil, as normas constitucionais, evidentemente, hierarquicamente superiores, e todo o conjunto normativo para, nas relações de direito privado, dar conta dos nossos desafios. E, por outro lado, há uma tendência também a aquele furor legislativo, o que, por um lado, é bom, é notável o esforço hoje do PL 1179/2020, já há outros projetos de lei em andamento, é notável o esforço de muitos para tentar trazer novos remédios diante de uma nova realidade. Mas nem sempre essa correria legislativa resolve, já que o dado legislativo por si só não é suficiente e, por vezes, não dá conta de solucionar o momento presente. Então, a reflexão que eu gostaria de fazer é exatamente essa. A partir do princípio da solidariedade, que tem sido muito discutido, eu mesmo tenho dito, eu chamo a atenção para o princípio da solidariedade, que tem algumas facetas. Uma delas é a solidariedade que impõe uma série de medidas de políticas públicas. Quer dizer, há providências que o Estado brasileiro precisa fazer, precisa tomar, de diminuição do sofrimento, tanto no plano sanitário quanto no plano econômico.
algumas providências que não dependem das relações privadas. Há, por outro lado, a solidariedade ética, pessoal, uma série de contratos, especialmente com pessoas vulneráveis, em que é comum a gente estimular a todos no sentido de cumprir os contratos. Então, há alguns contratos que não estão sendo interrompidos, prestadores de serviços, por exemplo, pessoas que vivem da prestação de serviços, é comum, e a gente tem visto com frequência um gesto de solidariedade e manutenção dessas relações contratuais. E eu acho que isso é um gesto de solidariedade e uma questão ética. Também nós não poderíamos levar, na ausência de políticas públicas ou de compromisso ético, para dentro das relações internas do contrato, esses deveres que não se encontram previstos na alocação de riscos originariamente fixada pelas partes. Então, há alguns aspectos de solidariedade que, a meu juízo, devem levar a nossa primeira reflexão no sentido de que o direito não dá conta de tudo. Nós não podemos ser tão vorazes ou tão presunçosos no sentido de encontrar solução dentro do direito para tudo. No que tange aos instrumentos que já existem, eu acho, e a professora Milena Oliva tem feito sempre esse alerta, já em outras ocasiões, que nós temos que voltar aos conceitos fundamentais do direito civil e aos fundamentos do direito privado. Ou seja, a meu juízo, temos que aplicar com uma certa cautela institutos como força maior, revisão contratual e excessiva onerosidade, porque nem sempre nas relações contratuais há o impacto direto da pandemia nesse cumprimento das obrigações. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma separação dos diversos cenários. Os cenários em que há um desequilíbrio patrimonial, questões pessoais trazidas pela pandemia, são muitas vezes trágicos, mas os contratos nem sempre podem ser afetados, porque na economia interna do contrato muitas vezes não são afetados. Há uma série até em que não se sabe bem quando é abuso, quando é quebra de boa-fé. Por exemplo, empresas fortíssimas que não estão cumprindo seus compromissos, estão pedindo dilação de prazos, quando muitas vezes elas não foram afetadas diretamente. Há outras hipóteses em que instituições bancárias estão já propondo alteração e dilação de prazo, mesmo que não fossem obrigadas a fazê-lo pelo contrato, mas porque interessa a elas, evidentemente, ao sistema. Vá lá, que seja em parte por solidariedade ou não, mas que interessa manter o sistema funcionando. Então, no que tange ao impacto do contrato, eu gostaria de dizer, então, separar então dois pontos. Instrumentos que nós temos, gostaria de analisar rapidamente, força maior, revisão contratual, e, do outro lado, o projeto de lei, que eu não vou analisar muito a miúde, mas gostaria de chamar a atenção para 2 ou 3 aspectos também, nesse esforço entre interpretação e legislação. Então, o dado normativo deve ser levado às últimas consequências interpretativas possíveis com base nos valores constitucionais. Entretanto, o direito não dá conta de tudo. Essa seria a primeira chamada que eu faria para a nossa reflexão. A pandemia pode representar um abalo pessoal suscetível ou insuscetível de afetar a disciplina contratual. Crise individual, ela é dramática, muitas vezes leva à insolvência, à recuperação judicial, à falência. São institutos tratados na lógica do direito privado, mas que não necessariamente afetam a economia interna das relações contratuais. Diante da pandemia, há hipóteses em que uma prestação pode ser execuída ou executada, mas não a outra. Se o contrato é sinalagmático e se ele depende de 2 prestações principais, nós não podemos considerar que não há força maior quando uma das partes se vê impossibilitada de
de cumprir a sua obrigação. Então, se eu tenho um contrato, um concerto marcado do professor Geraldo Frazão, e esse concerto não puder ser realizado, seja por uma impossibilidade da subjetiva ou objetiva trazida pela pandemia, não é? Fechou-se o teatro, proíbe-se o cinema de funcionar, nós temos, então, um objetivo impacto na prestação. Nós temos uma hipótese de força maior, não há a menor dúvida disso. Então, nós não podemos dizer assim, mas a outra parte poderia pagar. Poderia pagar, claro, a obrigação de dar é um pagamento, mas o concerto não poderia ser realizado. Assim, também algumas hipóteses que nós temos de locação, em que não se pode utilizar o bem locado, não se pode tucur. Então, nós temos uma dificuldade que pode gerar uma série de consequências. Normalmente, eu tenho visto algumas hipóteses em que há apenas um abalo patrimonial, uma locação residencial, por exemplo, um abalo patrimonial em que não impede a relação contratual, portanto, não há força maior impactando o contrato. Mas, outras vezes, nós temos num shopping center ou numa circunstância em que não se pode utilizar o bem. Então, isso poderia suscitar resolução. Ou, na visão da professora Aline Terra, muito arguta, poderia suscitar a invocação do artigo 567 do Código Civil, que é um artigo que fala de deterioração parcial do bem. E, na hipótese de deterioração parcial, como é o caso, que não pode ser entregue o bem locado parcialmente, nós poderíamos suscitar uma hipótese, por exemplo, de uma negociação aí sem ou um impedimento parcial ou temporário. Né? O 567, vou ler para os senhores, se durante a locação se deteriorar a coisa alugada sem culpa do locatário, a este caberá pedir redução proporcional do aluguel ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim que se destinava. Então, nós temos hipóteses em que aqui a coisa não pode ser entregue ou pode ser entregue parcialmente. Temos hipóteses em que o impacto da pandemia pode gerar uma exceção de contrato não cumprido, mantendo-se a relação contratual. E temos algumas hipóteses em que a pandemia pode afetar as bases do negócio, mas não é sempre que isso ocorrerá. Isso ocorrerá se tornar excessivamente oneroso do ponto de vista objetivo a prestação. Então, se nós temos um contrato cuja prestação, cujo serviço é de ser feito em 1 ano e esse serviço foi reduzido para 6 meses ou para 8 meses, dependendo do impacto da pandemia, aí nós teríamos um impacto na base do negócio, no sentido de que uma prestação se tornou onerosa. Então, eu acho que nós temos que verificar bem, em primeiro lugar, para se caracterizar a força maior, há de ser um fato objetivo, inevitável e que atinja de maneira cabal a relação contratual como elemento externo. A revisão ou resolução contratual poderá ocorrer de hipóteses diferentes. Resolução, no caso de força maior, poderá ocorrer, ou a revisão ou resolução em hipótese em que efetivamente dificuldade patrimonial exclusiva do contratante. No caso das relações de consumo, se amplia muito esse leque pelo fato do artigo 6º, inciso 5º, do Código de Defesa do Consumidor ser muito amplo, no sentido de autorizar revisão quando o fato superveniente estabelece prestações desproporcionais. Mas, repito, é preciso que as prestações se tornem desproporcionais. Do contrário, não teremos a deflagração também do artigo 6º. Então, eu acho que nós temos que separar o desequilíbrio patrimonial, que é lamentável, mas que muitas vezes não se reflete diretamente na economia interna do contrato. A força maior ao caso fortuito como elemento externo inevitável
e que poderá proibir, impedir a utilização de bens, objetos de prestação, ou impedir a própria atuação, muitas vezes até por contração de doença, de um dos contratantes, mas não o simples empobrecimento patrimonial. Não, esse não tem o efeito direto no desequilíbrio interno do contrato, o que é tratado no Brasil por outros institutos. E, por outro lado, em algumas hipóteses, verificar se há uma possibilidade de conservação do contrato. Então, o artigo 567 foi invocado, e assim outras, exceção de contrato não cumprido, de maneira a se interromper certas prestações de serviço, mantendo-se parcialmente o vínculo na medida do possível. É claro que em algumas hipóteses, de novo a professora Milena dá o exemplo da creche, né? Porque ao contrário da faculdade das minhas filhas, que é uma faculdade, são muito caras, mas eles têm um homeschooling. Então, em tese, está sendo oferecido um serviço aos alunos. Mas no caso da creche, não há serviço sendo prestado algum, porque não há possibilidade de homeschooling e as creches estão fechadas. Ora, o pagamento, muitas vezes, aí sim se dá por solidariedade pessoal, no plano até ético, ou no plano, digamos assim, jurídico, pensando na continuação, no futuro, conservação dos contratos, nesse aspecto. Mas é claro, se um bem não está sendo entregue, por mais que a prestação em dinheiro possa ser paga, a outra prestação no sinalagma contratual não pode ser oferecida, que é o oferecimento dos serviços que se pretende receber durante o período em que as crianças estão na creche. Então, aí nós temos o caso de uma série de serviços de pedicure, manicure, podólogos, cabeleireiros, pessoas que estão sendo, às vezes, mantidas por um gesto de solidariedade dos seus clientes que querem manter. Professor de ginástica, educação física, isso tem ocorrido em algumas hipóteses. Mas aí não é um dever jurídico, uma negociação forçada. Isso foge completamente a esse cenário. Nós estamos tratando já de um plano pessoal no sentido de se manter em vida as relações humanas e relações contratuais, talvez, para o futuro. Eu chamo a atenção para o projeto de lei, então, dizendo o seguinte: eu tenho para mim que, muitas vezes, alguns desses, por mais que seja um esforço notável, projeto de lei tão rápido, muitas vezes algumas normas não são indispensáveis. Claro, no caso prazo prescricional, que o artigo 3º do projeto de lei 1179/2020 prevê, consideram-se os prazos prescricionais impedidos ou suspensos, conforme o caso, até 30 de outubro de 2020. Essa é uma solução, uma política legislativa. Uma opção boa, não se poderia pensar, talvez, resolver uma série de questões se não fosse um projeto de lei. Agora, também no caso das pessoas jurídicas de direito privado, realizarem assembleias por videoconferência ou por circuito virtual, também a lei é indispensável para que isso possa ocorrer. Mas algumas outras hipóteses, artigo 6º do projeto de lei, as consequências decorrentes da pandemia, incluídas no artigo tal, não terão efeitos retroativos. Não sei até que ponto esse artigo seria importante. O artigo 7º, não se consideram fatos imprevisíveis para fins desse artigo, aumento de inflação, variação cambial. Também a professora Judith Martins Costa costuma dizer que é uma contradição in termine definir o que é imprevisão ou previsão. Contradição in terminis, né? Uma contradição de termos, também não se justifica. O artigo 8º, suspendendo a aplicação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, também eu acho, com todo respeito, muito infeliz, porque é o artigo que permite que nas vendas feitas fora do estabelecimento comercial
as partes tenham 7 dias para se arrepender. Ora, justamente o consumidor está mais vulnerável nesse período, onde ele precisaria, talvez, ter uma proteção, não sei até que ponto se justifica para proteger abusos, talvez. Então, assim, me parece que, em muitos aspectos, a legislação talvez não seja necessária, talvez fosse melhor uma razoabilidade na ponderação de interesses conflitantes. Mas, de uma maneira geral, temos uma principiologia que deve ser utilizada, mas que não resolverá tudo. Em segundo lugar, os instrumentos de direito privado são ricos, mas devem ser utilizados com parcimônia, porque nós temos a obrigatoriedade dos pactos, temos a liberdade contratual, temos a alocação de risco entre partes paritárias, que não se confunde com as relações de consumo. Temos hipóteses em que não são hipóteses afetadas pela pandemia, pelo contrário, até alguns setores se desenvolveram nesse âmbito da quarentena, como delivery, como alimentos congelados, como, enfim, máscaras, gel e outras coisas mais, álcool gel e tal. Então, temos essa separação a fazer. E, por fim, no que tange aos projetos de lei, acho que a gente tem que ter uma parcimônia para não também acharmos que é o momento de alteração legislativa. Felizmente, esses projetos de lei não alteram o Código Civil, não alteram, é uma lei realmente transitória. Então, o legislador e os seus realizadores foram, nesse aspecto, cautelosos. Então, acho que o impacto não será um impacto tão grande. Eu não quero me estender, Marcos, queridos amigos, porque o objetivo era justamente, combinei de falar 20 minutos nesse início, para ouvi-los e para permitir a troca de ideias. De uma maneira geral, eu queria dizer a vocês isso, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Acho que é um bom momento para verificar a utilidade da interpretação principiológica. Eu até, anteontem, no Instagram, no meu minuto, que eu tenho 1 minuto por semana, né? Naquele minutinho, é difícil falar só 1 minuto, eu chamei a atenção para esse dilema desde a Revolução Francesa, que é a compatibilização de fraternidade e solidariedade. No caso brasileiro, muitos chamam, nós todos aqui desse grupo de pesquisa, de comunistas, porque falamos de solidariedade, função social. Advogados de empresa com os quais a gente lida, eles riem com a gente, às vezes, vocês que são meio socialistas com esse negócio, como se fosse uma compressão ou supressão da liberdade falar-se em solidariedade, o que não é verdade. E a Constituição da República traz justamente a solidariedade junto com a liberdade, ou seja, a liberdade há de ser defendida com muito vigor na solidariedade. A solidariedade dando uma conformação qualitativa especial às liberdades. Então, essa crise talvez nos leve a um bom momento de reflexão para a interpretação e para as várias possibilidades principiológicas de liberdade com solidariedade. E, do ponto de vista ética, talvez nos abra os olhos para também novas possibilidades, fora do direito, uma certa humildade. Agora, dentro do nosso direito, que a gente utilize também, com muito cuidado técnico, os instrumentos disponíveis. Obrigado a todos. Vamos pronto aqui para ouvi-los e trocar ideias. Obrigado pelas reflexões, professor Gustavo. A gente segue nas exposições com outro Gustavo, o Gustavo Andrade, aqui pelo nosso grupo de pesquisa da UFPE. Professor Gustavo Andrade, a palavra é sua. Professor Marcos, muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade ao professor Paulo Lobo de participar dessa reunião como expositor e ainda mais com essa especialíssima participação dos colegas da UERJ e de outras universidades. Eu saúdo os meus colegas do grupo de pesquisa da Federal de Pernambuco, na pessoa da professora Fabíola Lobo, e dou meus parabéns a Geraldo, mas peço desculpas porque eu, por problemas técnicos, não pude acompanhar a sua exibição, mas verei com certeza quando o vídeo for editado.
Quero saudar os amigos do Rio de Janeiro, na pessoa do professor Gustavo Tepedino, já parabenizando pela sua excelente exposição, e também dizendo logo, professor, que nesse momento eu acho que somos todos comunistas, mas filho de Tico que está nos honrando com a sua presença, e professor, é muito bom tê-la conosco. É sempre muito bom ouvir os nossos mestres, né? E o professor Tepedino, como sempre faz, nos trouxe lucidez e direção para as nossas reflexões acerca dessas complexas situações que nós estamos enfrentando, que, por certo, hão de permanecer durante o cenário pós-pandemia. Dividi minha exposição em duas partes. Já vi, né, na semana os expoentes desses pronunciamentos com a finalidade de desenvolver um raciocínio que vou utilizar na segunda parte da exposição, que entrarei para nosso debate de instituto específico, que, a meu ver, terá um papel muito importante no cenário, também no cenário pós-pandemia. Então, retornando à fala do professor Fachin na semana passada, ele fez um raciocínio, seguindo o seu raciocínio lógico, né, que é conhecido de todos nós, a atual, está colocada sob um tripé que abrange a crise sanitária, a crise econômica e o que ele chamou de crise de gestão. Todas, evidentemente, se apresentando na normativa, como Professor Gustavo, eu vou ter que lhe interromper um pouquinho por uma questão falou. técnica. Está muito ruim o som, está picotando muito. Ofereceu uma premissa. Gustavo, você me ouve, Gustavo? Gustavo? Acho que a conexão de Gustavo está ruim. Se vocês concordarem, eu vou fazer o seguinte. Ouço bem. Eu vou pedir que você desconecte e conecte de novo, Gustavo. Enquanto a gente testa aqui, eu vou deixar a professora Luciana fazendo as observações dela, porque a gente consegue lhe ouvir, mas em pedaços. Está cortando o som e a gente não consegue entender o raciocínio. Aí você recomeça. Aí desconecte, amigo, e tente entrar de novo na reunião, enquanto eu vou passar aqui a palavra para a professora Luciana Brasileiro, que já está com o microfone disponível para falar. Luciana, com você. Olá, boa tarde. Perfeito. Boa tarde a todas e todos que estão aqui presentes. Todos vocês agradecendo ao professor Paulo por estar nos proporcionando esses encontros, juntamente também com o professor Marcos. Mandar os links e etc e tal. E dizer que a nossa alegria de encontrar cada vez mais gente, cada vez mais pessoas engajadas nesse nosso encontro que nos tira do isolamento social. Agradecer essa abertura super sensível aqui no evento, meu amigo, você, ao professor Gustavo Tepedino, pelas suas, como disse Gustavo, lúcidas palavras aqui, colocando os pingos nos is em relação ao que a gente precisa ouvir, né? E aos meus colegas, nas pessoas do professor Paulo, do professor Zeno, da professora Fabíola, da professora Cristina de Tico, estão somente abraçados. O professor Marcos Errar, ele me pediu algumas reflexões em relação a como eu imagino, ou como eu enxergo que nós situaremos as famílias pós-pandemia, né? Então, saindo um pouquinho do cenário como chegar esse conexão
que vai melhorar. Eu vou ter que interromper de novo a professora Luciana agora. Está com o mesmo problema de professor Gustavo. Eu acho que a internet aí em Recife que não está funcionando. Não, eu vou colocar o 4G que vai facilitar. Pronto. Enquanto a professora Luciana se organiza, eu queria só registrar aqui a presença dos professores Carlos Edson, Daniele Teixeira, da professora Maria Cristina de Chico, já mencionada, a professora Marida Xavier, professora Milena Oliva, Pablo Enteria, professor Gabriel Schumann, professor André Ardes, professor Marcelo Truzzi, nosso querido mestre Zeno Veloso, tá? Além dos colegas lá da UERJ, Daniele Peçanha, Laís Sampaio, Camila Oliveira, Victor, Rodrigo da Guia, João Quinelato, Caio, Malta e Bruna. Estão todos aqui acompanhando a nossa conversa hoje. A Luciana e Gustavo estão na mesma região, eu acho que é por isso que o problema da internet melhorou. Luciana, você tem a palavra, vamos ver se melhorou. Obrigada, vamos ver se melhora. Eu coloquei o 4G aqui, normalmente quando eu faço isso tem uma melhora, caso vocês sintam que continua ruim, vocês me sinalizam, certo? Bom, então, partindo para as minhas reflexões, na verdade, não tenho nenhuma conclusão, mas eu também dividi a minha fala em dois aspectos. Eu sempre gosto de fazer, assim, eu não consigo me separar disso, eu sempre gosto de fazer também, para além do aspecto jurídico, uma pequena reflexão em relação ao aspecto social. E a esse propósito eu queria dizer que eu fiquei muito tocada com a fala do professor Gustavo Tepedino em relação a essa realidade que nós estamos vivendo, porque tenho lido algumas matérias e alguns autores que têm falado realmente na busca do estabelecimento de políticas mais voltadas para as questões sociais. E, graças a Deus, a gente vive num estado que é um estado social, né? Então, algumas pessoas falando, inclusive, em relação às questões relacionadas aos estados mais socialistas, alguns filósofos que vêm se destacando por esse tipo de fala. E, do ponto de vista social, nas relações familiares, e aí aqui no Brasil especificamente, né, inicialmente a gente se deparou com alguns problemas, sejam os problemas de ordem conjugal, o aumento exponencial dos pedidos de divórcio, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então, a gente se depara realmente com a realidade de pessoas que passam boa parte do seu tempo fora de casa e que, de repente, se viram obrigadas a dividir o mesmo espaço dentro desse âmbito privado, que é a casa, e, portanto, a gente teve que enxergar essa dificuldade de divisão de ambientes, né? O aumento exponencial da violência doméstica, e aqui eu trago para vocês um dado que realmente me causou, assim, me assustou, porque a gente sabe que a ONU Mulher recomendou que as políticas públicas, né, de enfrentamento à violência doméstica estivessem à frente, né, das políticas públicas de cada um dos governos, e aqui no Brasil, infelizmente, o governo federal só foi implantar medidas relacionadas às políticas públicas em 2 de abril. Eu até vou aqui ver se eu consigo compartilhar com vocês um gráfico, não sei se vocês vão conseguir ver, o gráfico que mostra o aumento exponencial das denúncias feitas em relação à violência doméstica. Algo que vem me mexendo um pouquinho comigo também, a relativização de rituais que são considerados rituais milenares, né? Então, por conta das recomendações da Organização Mundial de Saúde, nós que somos tão acostumados com a rotina de viver o luto, de enterrar os corpos dos nossos parentes, estamos nos vendo premidos dessa possibilidade. As questões relacionadas ao poder econômico da China, não só o poder econômico, né, mas as notícias que a gente tem. A gente recebeu recentemente uma notícia que foi boato, né, de que a China estava comprando todas as empresas falidas do Ocidente, mas a gente sabe que essa é uma tendência, que isso poderá acontecer, e eu fico me perguntando em que medida isso, a presença da China nas nossas realidades, nas nossas grandes empresas, vai mudar também o comportamento social da nossa sociedade como um todo. E aí aqui eu queria trazer para a nossa reflexão esse abismo social que a gente vive no Brasil, porque a gente tem ouvido muitas pessoas falando ou fazendo comparações do momento em que o Brasil realmente resolveu tomar medidas
para o combate ao Covid, mas nós, e aí sempre fazendo comparação com países da Europa, mas nós não estamos na Europa, né? Nós vivemos num país extremamente diverso, extremamente pobre, né? Quando a gente para pensar nas questões jurídicas relacionadas ao direito de família, nós aqui não estamos falando da grande maioria da população brasileira, mas apenas de uma pequena minoria que tem acesso ao judiciário, né? E aí a gente tem um número enorme, um sem número, sobretudo de mulheres negras, periféricas, né, domésticas, e que estão precisando quebrar o isolamento social, porque são chefes de família, de famílias monoparentais, e estão precisando quebrar esse isolamento social para colocar comida em casa. Esses são os problemas de ordem social, e aí eu agora vou passar para os aspectos jurídicos em relação às questões de ordem familiar, que eu enxergo como sendo impactantes pós-pandemia. A primeira delas é a desjudicialização e a desburocratização de demandas de ordem privada. A gente vem se deparando com notícias frequentes, tanto do uso da mediação e da arbitragem, né? E eu vou deixar esse espaço da mediação como sendo o espaço de fala de Gustavo, porque a gente conversou previamente e esse é o assunto que ele domina, né? Então, vou deixar para que ele aborde mais profundamente com a gente. Mas, se a mediação e a arbitragem eram apontadas como grandes tendências, sobretudo fortalecidas com o Código do Processo Civil de 2015, me parece que essas serão medidas cada vez mais fortalecidas, e me parece que esse é um feliz caminho sem volta a ser adotado, né? Mas também essa desburocratização em relação por exemplo, ao casamento, em relação, por exemplo, à confecção de testamentos, né, que são regras um pouco mais engessadas no nosso Código Civil e que me parece que estão sendo relativizadas nesse período de pandemia, como os casamentos virtuais que estão sendo realizados, e que me parece que talvez se apresentem como sendo uma tendência a partir do uso dessa tecnologia. Eu enxergo como problemas críticos que a gente está vivenciando, e aí queria aproveitar aqui também um pouquinho da fala do professor Gustavo Tepedino para provocar vocês em relação à questão dos idosos, porque a gente sabe que os artigos 229 e 230 da Constituição Federal coloca Estado e família como pontos importantes de amparo aos idosos, né? E a gente está vivendo um momento em que se fala muito de solidariedade, mas que a gente não consegue enxergar políticas públicas de proteção das pessoas idosas, muito pelo contrário, as falas são assustadoras em relação a isso, chegam a ser, me perdoem até se vocês me acharem exagerados, mas me parece que chegam a ser criminosas em relação à escolha, à seleção de quem pode e quem não pode ser atendido num sistema de saúde. Então, me parece que cabe à família esse papel fundamental de proteção dos idosos. Uma outra questão que me parece ser uma tendência, também aproveitando a fala do professor Gustavo, é o homeschooling. A gente não fala em homeschooling no Brasil, a gente sabe que existem já alguns julgamentos em relação ao homeschooling, mas, de repente, nós nos vimos obrigados ao homeschooling, a fazer o homeschooling. Algumas escolas, inclusive do ensino básico, têm utilizado esse homeschooling e me parece, não sei, coloco aqui como questionamento, se de repente essas tendências de teletrabalho, essas tendências de ensino em casa serão utilizadas a partir do fim da pandemia. Uma outra questão, e aí já quase chegando no fim, né, me preocupa a insegurança gerada realmente por essas legislações que se propõem nessas situações de urgência, né? E aí eu vejo os dois pontos que têm sido mais debatidos em matéria de família, realmente, que estão aí talvez como sendo os pontos críticos em relação às famílias no período de pandemia, a questão relacionada à guarda e a questão relacionada aos alimentos. Nós temos no nosso Código Civil soluções jurídicas suficientes, sobretudo com a utilização da metodologia civil constitucional, para as questões relacionadas à guarda em períodos de pandemia e as questões relacionadas aos alimentos em período de pandemia. Eu não vejo, honestamente, necessidade de regulamentação de um novo sistema de guarda ou de implantação de um novo sistema de guarda durante a pandemia.
e me preocupa muito como essas demandas serão tratadas pós-pandemia. Ainda que essa legislação seja de ordem transitória, me preocupa muito como essas situações serão levadas ao judiciário pós-pandemia. Teremos que propor demandas judiciais para reorganizar esse regime de convivência, assim como em relação às revisionais de alimentos. A gente sabe que a gente vai ter por um bom tempo, dada a crise econômica que se avizinha, alteração efetiva, né, na capacidade contributiva ou na necessidade das pessoas em relação aos alimentos, e que é uma tendência que haja propositura de revisionais de alimentos. E queria deixar aqui, por fim, uma reflexão em relação à execução de alimentos. Me parece, embora eu seja defensora da prisão civil, o professor Paulo, da prisão civil, ainda seja uma defensora ferrenha da prisão civil pelo descumprimento dos alimentos, mas me parece que temos aí pela frente uma forte discussão em relação à manutenção ou não da prisão civil. E aqui eu queria deixar para vocês duas questões. A primeira, a prisão domiciliar não é a solução para substituir a prisão civil na execução de alimentos. Ela não me parece uma solução efetiva, mas coloco aqui para todos nós como sendo uma missão da doutrina apresentar soluções efetivas para o cumprimento dos alimentos. Hoje, o papel da prisão civil é viabilizar o cumprimento dos alimentos nas demandas alimentares. Hoje, o devedor de alimentos ou a devedora de alimentos paga alimentos para não ser preso ou para não ser presa. Então, me parece que nós, enquanto doutrina, teremos que pensar, e acho que essa é uma agenda urgente, pensar em caminhos efetivos para o cumprimento dos alimentos, pois penso que, pós-pandemia, essa será uma das pautas. Eu peço desculpas se tiver me alongado demais e agradeço a oportunidade e estou aqui à disposição para o debate. Obrigado, professora Luciana, tá, pela exposição e pela reflexão. A gente vai tentar fazer a conexão com o professor Gustavo agora, para poder terminar o raciocínio dele. Professor Gustavo, seu microfone está aberto. Veja se você consegue agora. Okay. Isso, pronto, perfeito. Pronto, eu fiz a mesma coisa que a professora Luciana. Eu estou utilizando aqui o 4G, eu acho que está bem melhor do que a Wi-Fi da operadora. Mas, então, voltando, vou pular a parte inicial, que era mais saudações, e vou partir direto para a minha exposição, que, como eu dizia, eu dividi em duas partes. Eu fiz um apanhado, né? Como eu estava dizendo, a gente teve a oportunidade de ouvir nessa uma semana, de sexta-feira para cá, o professor Fachin, o professor Paulo e hoje o professor Tepedino, e eu fiz um apanhado do que, procurei fazer um apanhado do que a gente ouviu para utilizar, fazer uma conexão e utilizar na segunda parte da exposição, onde eu vou tratar do instituto específico, que eu ia deixar como surpresa, mas já foi adiantado por Luciana, que é a mediação. E aí, como eu ia dizendo, o professor Fachin, ele construiu os argumentos no sentido, né, de que essa situação que a gente está vivendo está colocada em um tripé, e esse tripé abrange a crise sanitária, a crise econômica e a crise de gestão, todas com reflexo na espacialidade jurídica normativa, como ele disse. Segundo o professor Fachin, ele estabeleceu uma premissa básica, eu anotei aqui, que deve nortear esse caminho para as soluções, que é a de que o estado de necessidade decorrente dessas crises sanitária, de crise econômica e crise de gestão, não pode, na verdade, a necessidade afetar a legalidade constitucional, né? Ele colocou como uma premissa, não pode levar a nenhuma flexibilização da ordem constitucional. E, segundo o professor Fachin, ele entende como fundamental a existência nessa questão de um fio condutor, que é a própria legalidade constitucional, inclusive como uma condição de possibilidade para que haja o dissenso, né? E toda essa complexidade de assuntos que a gente está se deparando. Como perspectivas, ele apontou a recuperação do programa do Estado Social previsto na Constituição, considerando que é imprescindível
que se faça funcionar os mecanismos institucionais do Estado Social, o que também implicaria numa mudança de comportamento, numa mudança de cultura e também de legislação. Apontou também a necessidade da diminuição da exclusão social por intermédio de uma política permanente de distribuição de renda e como uma forma de podermos sair da crise, né? E que devemos nos esforçar ao máximo para sairmos da crise sem sairmos da democracia. Para resumir ainda mais, ele falou sobre a necessidade de serem enfrentados alguns efeitos, o que ele chamou também de sintomas dessa crise, e reconstruir a solidariedade e a fraternidade. E sobre uma agenda, né, ele também nos colocou uma agenda, do que ele chamou agenda das instâncias jurídicas, né, se reportando ao judiciário, que é, na verdade, o local onde ele está inserido. E colocou também aí outra premissa, que seria a necessidade do equilíbrio racional e sistemático entre a omissão cega e o protagonismo irresponsável, lembrando sempre que os limites estão na Constituição, né? Essa é a questão mais premente na sua fala. O professor Paulo falou na semana passada também, reforçando, como sempre vem fazendo, a importância do Estado Social e a defesa dos seus fundamentos, mais especificamente no que diz respeito à dignidade da pessoa humana e à solidariedade também. E a solidariedade social ele especificou. Quem conhece o professor Paulo, enfim, todos nós sabemos que ele é um crítico ferrenho da teoria da análise econômica do direito e diz sempre que a economia é que deve estar a serviço da pessoa, portanto, a teoria é da análise jurídica da economia e jamais uma análise econômica do direito. E como também o assunto da reunião passada era o direito contratual, o professor Paulo novamente trouxe a necessidade da observância de princípios como a equivalência material, né, e a vulnerabilidade presumida do consumidor. E finalizou apontando que a solução para esses conflitos que estão surgindo deve ser encontrada, né, através dos princípios constitucionais que são as diretrizes, né? E hoje o professor Tepedino, né, nos trouxe essa aula magna aí sobre, né, trazendo essas categorias do direito contratual em cotejo com o projeto de lei 1179 de 2020 e sempre nessa perspectiva da interpretação principiológica. Eu inclusive até anotei aqui também uma passagem da recém-lançada coleção dele e da equipe da UERJ, do Fundamentos do Direito Civil, no primeiro volume, né, que foi escrito com a professora Milena. A gente vê lá no capítulo que trata da interpretação do direito a seguinte frase, abre aspas, cada caso concreto mostra-se singular e difícil, devendo ser resolvido mediante a aplicação integral do ordenamento. Insista-se, unitário, complexo, sistemático e coerente, e sempre respeitada a hierarquia constitucional. O que a gente percebe, né, de uma forma geral, nessas colocações desses doutrinadores, é que se encontram, né, a meu ver, firme e inalterados os fundamentos da interpretação das normas de direito civil, né, direito privado em geral, mas de direito civil em especial, à luz da legalidade constitucional. O que é que efetivamente acontece hoje? Além da crise sanitária, né, da crise econômica e da crise de saúde, além da crise de gestão, que o professor Fachin se referiu, temos uma avalanche de normas sendo lançadas no ordenamento, né? A professora Luciana também fez referência a isso, o professor Tepedino também. Eu até acho que uma certa histeria legiferante, não sei se a gente poderia se chamar assim, mas é lógico, nem tudo deve ser desconsiderado, inclusive esse próprio projeto 1179, mas o que fica é que a solução e a resposta para essas questões estão no sistema, como sempre estiveram, né? A professora Luciana também exemplificou, e o professor Tepedino. Aí, para não fugir ao ambiente em que estamos, eu também anotei aqui, e para não deixar de falar, um exemplo de algo pensado bem antes do momento que a gente está vivendo agora, mas que se adequa, né, com perfeição à solução dos problemas que estão surgindo agora, que é a tese de titularidade do professor Anderson Schreiber. Eu não sei se ele está presente, mas
acerca do dever de renegociação. Essa semana eu assisti um vídeo em que ele comentou sobre a sua tese, lembrando as caras de espanto, os olhares, enfim, algo assim a que ele se referiu, quando as pessoas perguntavam qual era o tema que ele iria defender. E, em síntese, o professor Schreiber construiu uma rica tese, sem precisar inventar a roda e sem solução básica. A solução estava no sistema e hoje pode ser aplicada na busca da pacificação, da infinitude de conflitos que a gente vai enfrentar, que estão surgindo hoje, e surgirão também no futuro próximo, nesse cenário que a gente hoje está falando, que é o cenário pós-pandemia. A judicialização da crise já é uma realidade, disso a gente não pode também deixar de salientar. E aí eu aproveito o gancho, já agora passando para a segunda parte da exposição, falando da judicialização da crise e da pacificação de conflitos, e aí faço aqui uma breve regressão no tempo, rapidamente para finalizar. Em 2010, há exatos 10 anos, eu defendi minha dissertação de mestrado com o tema, fui orientado pela professora Fabiola Lobo, e o tema era mediação, mais especificamente mediação familiar. O título da dissertação foi Mediação, : princípio, meio e fim para a pacificação de conflitos. O título, na verdade, é muito fiel à minha proposta. O que é que eu queria demonstrar? Eu tentei demonstrar, na verdade, à época que a mediação ainda era muito incipiente no país, mas poderia se traduzir em uma norma jurídica, em um instrumento e também em uma finalidade a ser alcançada. Esses eram os 3 pilares da minha dissertação. Mas antes mesmo de fazer a seleção para o mestrado, eu comecei a ler muito sobre o tema. Na verdade, a mediação, como vocês sabem, é uma prática milenar, que tem a sua origem no Oriente, e se desenvolveu de forma distinta, com 2 perspectivas distintas, na Europa e nos Estados Unidos, sendo muito praticada na França, onde existe, inclusive, o cargo de mediador geral da República. E na época em que eu pesquisava, houve um congresso em Brasília, que foi o primeiro congresso brasileiro de mediação judicial. Foi quando o CNJ iniciou o aprofundamento das bases da mediação, que hoje, enfim, é praticada pelos tribunais. E nesse congresso, uma professora da Universidade da Califórnia, norte-americana, portanto, mencionou uma frase que até hoje martela na minha cabeça. Ela disse que, num futuro não muito distante, a mediação representaria o próximo estágio da civilização. Eu fiquei bastante impactado com a afirmação e continuei lendo e me aprofundando no tema para poder compreender o que ela quis expressar. E contextualização à parte, a mediação, na minha opinião, tem um enorme potencial para além da solução dos conflitos mais imediatos, mais latentes. Eu realmente acredito que com ela é possível o desenvolvimento de uma cultura de paz. E nesse sentido, no final do ano passado, bem antes de saber o que viria a ser coronavírus, eu apresentei na Procuradoria-Geral do município, onde trabalho, um projeto para o desenvolvimento da prática da mediação no âmbito da administração municipal. A ideia seria utilizar nos processos em andamento e também criar um ambiente virtual para essa prática. Esse ambiente virtual a gente conseguiria com a parceria com o Porto Digital, que é uma ilha de excelência em tecnologia aqui na nossa cidade, e sugerir também a implantação da prática da mediação nos currículos das escolas municipais, o estímulo à inserção de mediadores nas próprias escolas, nas repartições públicas, nos centros comunitários e onde mais for possível no âmbito da administração municipal, com a finalidade de fomentar não só a pacificação dos conflitos, mas essa cultura de paz a que me referi. O projeto foi bem recebido, está circulando na administração e eu já vi que o meu tempo já passou, mas eu vou concluir agora. O que eu quero salientar, então, nessa oportunidade, são 3 reflexões que eu acho que podem traduzir essas inquietações mais imediatas, que eu trouxe aqui com relação ao cenário pós-pandemia. A primeira é a importância da nossa metodologia civil constitucional para o enfrentamento das questões diversas e complexas com as quais estamos nos deparando. Mesmo o ineditismo de algumas dessas situações não afastam, nem deve afastar a ideia de que as soluções podem ser encontradas no sistema, no ordenamento, na legalidade constitucional. E afastando essas precipitações e soluções mágicas que
na verdade, mais prejudicam do que ajudam. A segunda é que, e isso não deixa de ser uma obviedade, até porque já é uma realidade, é o surgimento de conflitos das mais diversas ordens nesse período e a consequência de judicialização da crise, a que eu já me referi anteriormente. E a terceira, finalmente, é a crença, né, é uma crença particular, mas é uma crença de que a mediação terá um papel fundamental no cenário jurídico pós-pandemia. Eu penso que seja a hora da gente consolidar o exercício dessas soluções extrajudiciais de conflito, né, através desses métodos, e aí eu saliento sempre a mediação. E aqui a própria administração pública, a sociedade civil, terão uma grande importância na implementação dessa realidade, né? Hoje ela é praticada basicamente pelo Poder Judiciário. E aí, quem sabe, a professora lá, norte-americana lá do Congresso de Brasília, estava certa. O tempo dirá. Mas eu gostaria de aprofundar mais o assunto, né? Mas também vamos democratizar esse tempo e eu quero muito ouvi-los também. E aí devolvo a palavra ao professor Marcos. Obrigado, professor Gustavo. A gente vai seguir aqui nos debates e antes de ouvirmos o professor Paulo, durante as exposições, vários colegas no chat me pediram para ouvir a professora Maria Cristina Eristico. E curiosos para saber como é que está a percepção disso pela Europa, se ela tem alguma perspectiva que pudesse compartilhar conosco. E ela gentilmente concordou em conversar um pouco aqui com a gente e eu vou passar agora a palavra para ela. Professora. Boa tarde a todos. Eu fico muito contente de participar dessa reunião e agradeço pelo convite e agradeço também a possibilidade de poder compartilhar com vocês algumas ideias. Eu gostaria de, antes de tudo, parabenizar todos vocês, porque eu estou tentando desesperadamente seguir todos os trabalhos que vocês têm feito, apresentados nos vários grupos, e estou encontrando uma dificuldade enorme, porque realmente a capacidade que vocês têm assim, é incrível. Coisa que nós não vemos aqui. Nós não ainda lê-se muito pouco sobre isso, a doutrina não está se ocupando de uma forma muito forte, dá até a impressão que tanto isso vai passar e não vai deixar nenhum problema, nenhuma consequência. Não é assim. Foi aberto agora um novo site do Instituto de Direito Comparado, depois eu passo para vocês, justamente para compartilhar essas problemáticas. Eu gostaria eu não tinha me preparado para falar, então não tenho material aqui comigo, mas 2 pontos eu gostaria de tratar. Gostei muito do professor Gustavo Tepedino ter chamado em causa o princípio da solidariedade. Só não concordo em relação à problemática da creche, mas isso nós falamos depois. Em relação à Europa, uma aplicação do princípio da solidariedade está sendo pensada, porque ainda não foi disciplinada, em relação à questão dos voos cancelados, porque todos os voos foram cancelados. Vocês sabem, acho que muitos de vocês também acabaram sofrendo na pele. Eu estou aqui justamente porque o meu voo foi cancelado, eu deveria estar aí. E a Europa está pensando em suspender o direito ao ressarcimento de danos, justamente por uma questão de solidariedade, porque os voos foram cancelados, mesmo inicialmente, quando o cancelamento foi feito por questões econômicas, porque os voos não eram completos, então não valia a pena para as companhias prosseguirem no programa de transporte. Mesmo nesse caso, por uma questão de solidariedade para evitar o falimento das companhias, provavelmente o direito à indenização vai ser suspendido. E eu acho isso muito correto, porque é uma questão de boa-fé. A ruptura da boa-fé, em muitos casos, é difícil de se trabalhar em períodos de emergência, e aqui ainda não foi discutido esse caso. Isso foi uma
uma notícia que eu li a semana passada, desse estudo que a União Europeia está fazendo, justamente para aplicar esse princípio de solidariedade em relação ao transporte e salvar, de alguma forma, as companhias aéreas. A outra questão que eu gostaria de falar com vocês é em relação ao direito de família e o problema da guarda e dos alimentos. O problema dos alimentos, a doutrina, na realidade, não está se ocupando desse problema no atual momento de uma forma diferente do que vem tratando normalmente. Mas em relação à guarda, sim. Porque nós estamos com um sistema de quarentena rígido. Nós não podemos sair a não ser para fazer despesas e ir à farmácia. Ou para trabalho em casos mesmo necessários. Eu, por exemplo, eu não posso ir à universidade. Eu tenho que trabalhar em casa, porque não é considerado essencial, visto que eu posso trabalhar em casa. Então, para vocês terem uma ideia, em relação ao direito de visita e o problema da guarda compartilhada, o problema simplesmente não se põe, porque o próprio governo indicou como uma justificação legítima para o deslocamento visitar os filhos. E sempre, logicamente, respeitando o distanciamento social, todas as questões das normas de higiene e tudo, uso da máscara, uso da luva, do álcool gel, mas não se impede a criança de conviver com ambos os genitores. E, dessa forma, impede-se também que toda a carga dessa pressão psicológica, moral, fique só a cargo de um só dos genitores, normalmente a mãe. E é um problema que eu tenho visto, que se está discutindo muito aqui no Brasil, e acho que a Luciana, nesse caso, pode realmente falar muito melhor do que eu. Então, eu acho que alguns problemas que vocês estão colocando, mesmo na ordem contratual, não está sendo tratado de forma assim pressante como está sendo aqui no Brasil. O problema dos aluguéis, por exemplo, agora eles estão começando a enfrentar o problema, o que fazer com o aluguel. Porque grande parte da população está na realidade, sem uma renda, porque tudo está fechado. Então, Gustavo Tepedino, quando você diz, não, é uma questão de solidariedade, você ir ao podólogo, ir à palestra, aqui não pode. Então, todos esses profissionais estão sem renda, desde o começo de março. Eu não sei como eles estão sobrevivendo, e não sei como eles vão sobreviver depois. Então, não é só uma questão de solidariedade. O governo está intervindo diretamente para sustentar todas essas categorias. Então, existe... Desculpe, Cristina, só para me corrigir, porque talvez eu tenha me expressado mal. O que eu falei é que eu quis dizer que não era jurídico o fato das pessoas continuarem pagando serviços não prestados aqui, que era um âmbito pessoal. Por exemplo, uma creche não presta serviço algum e a pessoa está honrando a creche. O podólogo que não presta serviço algum, ninguém pode ir lá. Então, o que eu quis justamente é retirar do âmbito jurídico, dizer assim, olha, não se pode, essa questão é para além do jurídico, ou seja, eu me expressei mal. Eu quero dizer que muita gente aqui está pagando, eu pago o meu personal, pago pago tudo que eu tenho que pagar por uma questão humana, mas não uma questão jurídica. Eu quis dizer porque isso foi muito colocado aqui num determinado momento, só isso. Mas eu concordo com você, o serviço não é prestado e nem poderá ser, que o Brasil também não deixa. Eu vi até um prefeito aí, numa italiana da Sicília, alucinado porque algumas mulheres estavam levando paruquiere a casa, estava trazendo o cabeleireiro dentro de casa. Vocês são malucas, bate.
vão matar essas mulheres e tal, um siciliano aí na rede. Mas estão fazendo, porque o brasileiro e o italiano são muito parecidos e sempre encontram um jeitinho. Hoje eu peguei no Fraga um cabeleireiro também, porque eu encontrei com ele, eu falei, puxa, tomara que isso passe logo. Ele falou assim, não vejo a hora, porque eu não aguento mais ficar em casa, com todo esse sol que está fazendo. Eu falei, e a questão do trabalho também. Isso não. Depois eu olhei no carrinho dele, estava cheio de coisas que ele estava comprando, que ele está indo na casa dos clientes. Entende? Quer dizer, eles fazem isso, mas não é o que todo mundo faz e não é isso que vai, digamos, resolver. Aqui o problema de creche, o problema da escola é relativo, porque vocês sabem, a escola aqui, a universidade é pública, e imediatamente eles começaram, algumas escolas com mais dificuldade, mas as universidades todas, Camerino em primes, porque já com a experiência do terremoto, imediatamente começaram com as aulas online, todos os cursos, exames, inclusive, vocês sabem, o exame nosso é oral, e os exames, mesmo nas faculdades científicas, que são exames escritos, todos os exames são feitos por Skype ou por Webex, alguma plataforma. Inclusive as defesas de tese e tudo. Porque é a única solução que tinha de continuar com o sistema universitário. E as escolas também estão funcionando bem. E eu não entendo a dificuldade aqui de muitas escolas particulares não terem, como se diz, cumprido com a própria obrigação. E estão cobrando mensalidade. Aí não é uma questão nem de solidariedade, Gustavo, porque muita gente, e no Brasil vocês sabem melhor do que eu, porque vocês vivem aqui, as pessoas também não estão podendo pagar as mensalidades das escolas, e as escolas estão cobrando 100%, sem dar uma contrapartida. Então, eu acho que isso não é muito correto. Isso é ruptura de boa-fé, na minha opinião. Ao contrário, né? O inverso. Agora, só para terminar rapidamente, para deixar espaço para todos, em relação à parte contratual, se está aplicando a parte da pouca doutrina que se está ocupando da questão, está aplicando, trabalhando com a aplicação dos princípios. Porque, na realidade, a legislação atual é suficiente, como vocês mesmos já disseram, para resolver as questões. Precisa só um pouco de bom senso, precisa um pouco de boa-fé reforçada para evitar abusos, como o Gustavo mesmo levantou o problema, e a Luciana em relação ao direito de família. Então, nós temos um direito de família que é muito mais conservador do que o direito italiano. Então, os problemas que se põem são problemas assim tradicionais, digamos, que é a questão da guarda dos alimentos, mas que foram resolvidos simplesmente porque foi previsto no decreto que decretou a quarentena a possibilidade dos pais de continuarem, não só a possibilidade, o dever dos pais de continuarem com o mesmo procedimento. E mesmo em caso de separação, de fato, que na Itália ainda existe separação de fato, separação jurídica, divórcio e todo o resto, mesmo no caso de separação de fato, um acordo verbal entre os pais é suficiente para justificar o deslocamento dos pais para poder visitar e ficar com os filhos. Professora, muito obrigado pelas colocações, pelos esclarecimentos. Essa troca é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, de saber, até porque a senhora está num local que está algumas semanas adiante no problema do que nós aqui no Brasil. Eu vou passar a palavra para o professor Paulo, depois eu vou começar com as inscrições que eu já recebi aqui. Tá bom, professor Paulo? Muito bem. Meus cumprimentos aí pelas excelentes exposições. E antes eu gostaria de cumprimentar muitos dos autores
da nova obra de direito civil, que eu incluí, recebi gentilmente, que vocês me enviaram, e que eu escolhi entre os livros que eu trouxe para o meu retiro aqui em Gravatá, Os Fundamentos do Direito Civil. Que honra, professor. Coordenado pelo professor Gustavo Tepedino, e muitos autores aqui estão aqui presentes, né? Pelo que eu pude ver, então saúdo a todos. O professor Gustavo está me ouvindo, que parece que saiu sua imagem? Gustavo Tepedino. Não, estou ouvindo bem, bem. Às vezes eu tenho umas dificuldades aqui. Perdão, eu estava ouvindo, saiu o vídeo sem querer, quando eu fui tirar o microfone. Pronto. Então, começo justamente fazendo referência, vou pensar um ponto essencial, um ou dois pontos essenciais da excelente Tepedino, no que concerne à principologia constitucional, que agora foi enfatizado pela professora Maria Cristina, que nos honra também com a sua presença, nos trazendo a imagem e as considerações da Itália nesse momento de crise que estamos vivendo. E há algo que eu venho nessas sextas-feiras que estamos nos encontrando aqui, algo que eu venho refletindo quando eu saio pelas minhas caminhadas aqui onde eu estou, que é um princípio não escrito, um princípio constitucional não escrito, que é o da razoabilidade. O professor Gustavo Tepedino chegou a se referir brevemente, assim, aludiu a ele. Quando discutimos aqui, quando o Rodrigo Toscano trouxe o dilema do síndico do condomínio, quando Maria Rita trouxe o dilema da prisão do alimentante, quando os colegas, em seguida, no nosso encontro passado, trouxeram os dilemas relativos ao direito contratual, que agora foi enfatizado pelo professor Tepedino e também pelo professor Gustavo Andrade, penso que nesse instante de crise de trânsito, muitos desses conflitos podem muito bem ser resolvidos pelo princípio da razoabilidade, sem necessidade de tantas legislações, que, como eu fiz referência na sexta-feira passada, são legislações feitas às carreiras, sem cuidado, e hoje mesmo já saíram um tanto, ontem foram várias medidas provisórias, não há quem consiga acompanhar isso e refletir devidamente sobre isso. Então, penso que o princípio da razoabilidade, que é aplicado em nosso sistema pelo Judiciário, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, no que concerne a declaração de constitucionalidade e inconstitucionalidade, ele também se aplica às relações privadas, e agora com muito mais necessidade. Gostei muito da referência do professor Tepedino à solidariedade social que se permanece, ela é constante nas nossas intervenções nesses encontros de sexta-feira, e gostei também da referência dele à solidariedade ética, que isso foi suscitado aqui também quando discutimos a temática do contrato, inclusive pelo professor Fachin. Também concordo com o professor Tepedino quanto à necessidade da aplicação cautelosa dos institutos civilísticos durante a pandemia, e invoco uma categoria de ponto de Miranda, que são dos elementos nucleares. Se não se alcançaram os elementos nucleares do negócio jurídico, então não há porquê essa aplicação descuidada, apressada de institutos que vêm ao longo do tempo se consolidando. Bom, quanto a Luciana, o
é importante levantar a necessidade de como se lidar agora e depois com o agravamento e modificação dos conflitos familiares e essa exigência das demandas, essa exigência de políticas públicas ao lado disso. Gustavo Andrade continue na sua pesquisa e desenvolvendo os seus estudos quanto à cultura de paz para a resolução dos conflitos. Quando eu estive no CNJ, participei do grupo que pensou a necessidade de se ampliar a cultura de paz. Não é fácil entre nós, não é fácil entre os advogados, não é fácil entre os juízes. Quantas vezes eu encontrei em conversas com juízes, em palestras que dei para eles, há uma resistência enorme. E em uma palestra que eu fiz ao Conselho Federal da OAB, eu também fiquei impressionado com a resistência. Resistência à arbitragem, resistência à mediação, resistência à conciliação. O Rodrigo Toscano fez referência aliás, foi o Herodes, né? O Herodes na semana passada, ele chamou a atenção, e também o Rodrigo Toscano, de que na nossa formação nós somos muito pouco preparados para a cultura de paz, para a solução de extrajudiciais de conflitos, porque todo o nosso treinamento é para a lide, é para o conflito judicial. Mas eu gostaria de encerrar em algo que eu pensei hoje, para trazer para vocês uma reflexão, enquanto caminhava hoje pela manhã, que me lembrei que Kant, há 2 séculos atrás, diante de um problema de crise que ele viveu, nos momentos de a crise tem esse lado bom de nos fazer refletir e repensar as nossas caminhadas, repensar o que estamos fazendo, repensar as nossas perspectivas de futuro. E Kant viveu o momento do fim do ancien regime e do surgimento de uma nova, de um novo conceito de Estado naquele período, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, etc. Kant, então, disse o seguinte, que nesses instantes nós temos que fazer 3 questionamentos. 3. Primeiro, o que posso saber? Segundo, o que devo fazer? E terceiro, o que me é permitido esperar? Nessa situação atual de crise, não sabemos quanto vai durar e o que virá depois. Eu tenho lido inúmeras reflexões no campo dos filósofos, dos sociólogos, dos politicólogos, dos juristas, apontando que nós não iremos, depois do fim desta pandemia, nós não iremos voltar ao ponto que estávamos. E o que posso fazer? Certamente, a experiência, no nosso caso dos civilistas, fazermos necessariamente a interlocução dessa construção milenar e centenária do direito, especialmente do direito civil, especialmente no campo do direito patrimonial, com estes momentos de iliquidez e de volatilidade das relações privadas atuais. Então, aguça a nossa atenção e a nossa criatividade, pensar, refletir esses momentos e tentar estabelecer essa interlocução entre o que temos feito e esses instantes que fomos apanhados de tanta perplexidade para o que vem depois. Segundo, o que devo fazer? Parece-me que para nós civilistas, realinhar o direito civil, a sua tradição e a sua vocação humanista para o humanismo,
a centralidade da pessoa. É como disse pena que o Pablo Malheiro não esteja aqui hoje, porque ele está em outro encontro virtual, mas lembrando um filósofo que ele gosta tanto, que é o Edgar Morin, é a procura dos fundamentos perdidos. E terceiro, o que me é permitido e esperado? Encerrando os 3 questionamentos de Immanuel Kant. Atualíssimos, como vemos. Primeiro, uma retomada da importância fundamental como macroprincípio da responsabilidade social. E estamos tantas vezes repetindo isso nas nossas reflexões aqui nas sextas-feiras. E, principalmente, uma responsabilidade social por parte das empresas e dos titulares dos poderes privados. Outra coisa, mais inclusão e mais ampliação dos círculos sociais e redução do quanto despótico, lembrando uma obra escrita logo após a Primeira Guerra Mundial por Pontes de Miranda, que foi o Sistema de Ciências Positivas do Direito, em 1922, em que ele chama atenção para esses dois, que isso aí sinalizava a mudança do tempo. No início do século XX, e que permanece até hoje. E falando em Pontes, outra obra que eu trouxe para as minhas leituras aqui, e consegui terminar, depois de olhar por ele mais ou menos algumas décadas, foi a Democracia, Igualdade, Democracia, Liberdade e Igualdade, os 3 caminhos, e que Pontes de Miranda sustentou, escrevendo em 1944, no encerramento da Segunda Guerra Mundial, vivendo essa crise de futuro, como estamos vivendo agora. Pontes de Miranda demonstra a necessidade de pensarmos e de aplicarmos na construção do que ainda não se pensava para uma organização internacional, da necessária integração entre esses 3 caminhos. Eles não podem competir uns com os outros, como foi, infelizmente, a história ao longo do último século. Não é? A competição entre democracia, liberdade e igualdade, mais igualdade, como diz o Pontes de Miranda. E por fim, o que me é permitido fazer, segundo Kant, a cada um de nós, é vencer, cada um de nós, as tentações regressivas, que são as soluções ilusórias do autoritarismo, da intolerância, do obscurantismo anticientífico. E também muito cuidado com o meio ambiente, com o nosso planeta, que é também tarefa de nós civilistas. E assim, como se mostra a revitalização do direito civil constitucional, porque nada disso é possível pensar sem essa perspectiva. Muito obrigado. Obrigado, professor Paulo. Excelentes colocações. E, professor Zeno, seu microfone está aberto, que está todo mundo querendo ouvi-lo. É um grande prazer tê-lo aqui e a palavra agora está com o senhor. Por favor. Será que está aberto? Estão me ouvindo aí? Estamos lhe ouvindo Estão bem. Me ouvindo? Só não estamos vendo a sua imagem, mas estamos lhe ouvindo. Bem, eu vou fazer rápidas observações. Quantos minutos? 2, 3, 5? Você tem uma ideia? Porque fique tranquilo. Tem 5 a 10 minutos. O senhor fica à vontade. Eu anotei muita coisa. Estou impressionado. Esse aí vem falar de Pontes de Miranda. Ele é o atual Pontes de Miranda. Minha admiração, no meu apreço. O Pontes de Miranda tem um grande seguidor aqui nessa reunião, Paulo. Eu queria cumprimentar inicialmente a professora Detico. Primeiro porque ela relembra Camerino, ela remete a Perlingieri, fora a própria pessoa dela mesma.
mas ela chamou a atenção do negócio que eu estou observando. Eu não aguento mais tanto convite, tanta chamada, o que me dá muito prazer, apenas não aguento no sentido de que eu não domino bem esses equipamentos, ter esses assuntos no Brasil todo, em todas as entidades, academia. E a professora observou que isso não está acontecendo na Europa. Vejo que não encontro isso na Itália, onde tenho tanta ligação, onde tenho alguma ligação, mas, sobretudo, não vejo isto acontecer, por exemplo, em Portugal. Acho que o Brasil está sendo o campeão do debate jurídico, social e econômico via internet dessas questões. Então, tudo que eu vi, Daniele, aliás, é paraense, como fica o planejamento sucessório, os que já foram feitos e os que vão ser feitos diante desse problema. Eu queria tocar em alguns pontos em que esta pandemia vai repercutir na nossa vida. Daniele, olha aí, isso é para ti. O planejamento sucessório fica como? O que já foram feitos e o que vão ser feitos. Luciana, como está a questão da família simultânea? Como é que os caras vão manter uma família paralela? Você tem que ficar numa das casas obrigatoriamente. E os maridos que estão aí com saudades, sentindo grande falta das namoradas, mas uma falta tão grande que estão pensando que no fim da pandemia vão se entregar às namoradas que não puderam agora estar visitando. Uma outra questão, será que as famílias, as chamadas do amor plural, vão se fortificar? Porque para isso o problema está resolvido, está todo mundo ali junto já mesmo, todo mundo se entendendo, um marido ou um companheiro com 2, 3 mulheres, ou vice-versa. O vice-versa é mais difícil, mas às vezes acontece. No livro do Gustavo, estou falando aqui do Depedino, que eu recebi, tem lá também a presença da Rose Melo Venceslau, que, como a Daniele, é paraense. E nesse livro, juntamente com a Vares, eu queria chamar a atenção da questão do tratamento, artigo 1879 do Código Civil, testamento em circunstâncias extraordinárias. Isso não é mudar a lei, pois temos que acabar com essa orgia legislativa que é praticada também no Brasil por órgãos não legislativos. O CNJ substitui ao mesmo tempo a Câmara dos Deputados, sem nenhuma eleição. Todo mundo lá, numa boa, substitui a Câmara dos Deputados, substitui o Senado Federal e a Presidência da República na sanção, porque a maioria das normas que eles estão editando não são meramente regulamentadoras ou regulamentatórias, nem estou nervoso, está anotando, né? Não é um mero regulamento, estão editando normas legais, isso é absolutamente inconstitucional e é uma orgia legislativa, para não dizer outra palavra que poderia ter uma aparência ou gosto nesse momento. O que mais eu poderia dizer aqui? Acho que, nesse momento, nós estamos diante de grandes mudanças. Esse problema veio pensar e utilizar realmente, como se falou, o direito que nós já temos, em muitos casos, as interpretações possíveis, vamos dizer. Há muitos problemas que estão surgindo quanto à guarda, a companhia de crianças, de adolescentes. Como vai ficar se eu poderia ter a qualquer momento acesso ao filho na guarda compartilhada, se agora o meu próprio acesso está difícil, eu não estou saindo? É preciso mudar a lei para mudar isso? Acho que não. Dentro do sistema, acho que a professora Detico mencionou isso, e outros também mencionaram, dentro do sistema já há soluções, uma mera petição a um juiz para mostrar o que está acontecendo. Nós estamos diante de uma pandemia, de um caso muito forte. Não se pode utilizar isso, estou terminando, como disse o Depedino, para todas e qualquer hipótese de resolução de contratos, de extinção de contratos, de revisão de contratos. Aliás, chegou a hora de fazer bem a diferença entre essas figuras. Olha aí, isso é fundamental, estabelecer a diferença. Extinção, resolução, revisão, isso tudo é muito importante, fazer as diferenças, que no direito brasileiro, na doutrina, é pouco desenvolvido. Um clássico que tratou bem disso foi o nosso Orlando Gomes. Pois bem, acho que só pode se trazer, estou terminando, fiquem tranquilos, essa questão da pandemia dentro
do problema de resolução ou revisão de contratos diante de casos concretos, porque, em alguns casos, a pandemia trouxe foi riqueza, lucro, etc. Agora, em alguns casos, não trouxe foi dificuldade, não. Trouxe impossibilidade total e completa do cumprimento das prestações pelo absoluto falta de rendimento das pessoas. Quero cumprimentar a todos, foi um grande prazer, uma grande alegria, uma grande honra estar com vocês. Tchau. Suzano, muito obrigado pelas colocações, pela lucidez e pela objetividade de tantos exemplos colocados aqui. Nós temos uma visita aqui da professora Giselda Hironaca, que acabou de entrar na sala, e agora vamos ouvir o professor Carlos Edson. Professor Carlos, seu microfone está aberto, seja bem-vindo. Olha, que prazer enorme, cumprimento a todos, muito obrigado, professor Marcos Erhard, pelo convite, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, todo o pessoal do grupo de pesquisa em direito civil constitucional, essas reuniões que têm marcado, né, tem marcado o nosso cotidiano aqui. Eu sempre que posso, como disse a professora Cristina Detico, a gente fica querendo acompanhar tudo, né, que está acontecendo, os amigos, as reflexões, e eu sempre que possível acompanho o grupo de vocês. Vocês estão de parabéns pelo belíssimo trabalho. O primeiro, o professor Gustavo Tepedino, meu eterno mestre aqui presente, professor Paulo Lobo. Professor Paulo... alunos. Obrigado, querido. Professor Paulo Lobo, uma satisfação revê-lo aqui, um prazer sempre ouvindo e aprendendo com o senhor, professor Zeno Veloso, todos aqui, professora Giselda Hironaca, que chegou agora. Meu grande abraço aí a todos os demais amigos, Gustavo Andrade, a Luciana Brasil, excelentes exposições agora. Eu quero só rapidamente, então, aproveitando aqui o espaço, fazer uma reflexão, chamar atenção para alguns pontos, 2 pontos da fala do professor Tepedino, que eu vou só sublinhar aqui, destacar algumas reflexões. A primeira delas é que o fato jurídico da pandemia, esse fato jurídico incide de maneira diversa, né, nas relações jurídicas em concreto. Quer dizer, nem sempre haverá... A gente não pode estabelecer a priori e abstratamente qual efeito produzirá a pandemia em cada relação. Então, em muitos casos, a pandemia vai ser hipótese de força maior, sim, a romper o nexo causalidade, exonerar completamente o devedor. Em outras hipóteses, vai ensejar a resolução por excessiva onerosidade. Em outras hipóteses, a revisão contratual, né, com a negociação entre as partes, no ambiente de boa-fé, mediação, como foi falado aqui. Então, tudo isso vai depender da causa de cada contrato, da função concreta do contrato, né, e esse efeito da pandemia. E o segundo ponto, que o professor Gustavo também abordou, que se liga diretamente a essa avaliação em concreto, é também o papel da autonomia privada. Porque dentro da convenção, as partes podem ter estipulado ali a exoneração, podem ter gerido os riscos daquela avença da maneira que melhor lhes convenha, né? E as partes usualmente fazem isso. E eu acho que cada vez mais é papel da doutrina, e aqui essa é a sede, eu aproveito aqui para dividir um pouco isso com vocês, o papel da doutrina é se criar e fixar critérios, parâmetros que autorizam, né, e que, na verdade, verifiquem o que as partes estão autorizadas a produzir, o que não estão. Quer dizer, os parâmetros de legitimidade, os parâmetros de controle da autonomia privada nessa sede. O professor Tepedino já indicou um caminho, uma maestria de sempre, que é a diferenciação entre as relações paritárias e as relações de consumo, por exemplo, onde há uma vulnerabilidade presumida pelo legislador. Isso já é um grande caminho, né? Quer dizer, se as partes são equivalentes, se trata de um contrato interempresarial, como se chamam, né? As partes aqui nesse ambiente, em princípio, podem gerir os dados, os riscos como bem quiserem. É próprio da autonomia privada isso. É a sede própria para isso. Mas, se há, por outro lado, uma vulnerabilidade, aí a situação já não é assim. Quer dizer, também aqui, mais uma vez, de novo, a análise inconcreta que vai determinar
que se pode, o que isso não pode. Eu queria, só para terminar, para não me alongar mais, chamar a atenção também, o professor Tepedino falou da legislação de emergência. E eu queria assim, refletir aqui com vocês que o ideal é que a legislação de emergência seja discutida e debatida na medida do possível, né, em sede mais democrática, que é o parlamento, que é o poder legislativo. E não, como disse o professor Paulo Lobo agora, né, evitando-se os arroubos de autoritarismo e ser legislado por medida provisória. E a quantidade de medidas provisórias editadas causa perplexidade, né, e acaba que se atropela, às vezes por melhor intenção que o legislador, né, que o autor da medida provisória tenha, muitas vezes o tiro sai pela culatra, na pressa, na ausência de debates. O ideal é ter, pelo menos, audiências públicas, conversa com a doutrina aqui é chamada a ocupar esse papel. Por exemplo, na MP, eu anotei aqui para falar com vocês, a MP recente, agora de abril, 948, artigo 5º, o sujeito diz lá, na MP, que a relação de consumo é força maior, causa dano moral, quer dizer, é uma tecnia. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. A redação é a seguinte: as relações de consumo regidas por esta medida provisória caracterizam hipótese de caso fortuito ou força maior. Ela é a tecnia, né? A relação de consumo em si é força maior, não é isso, né? Claro que é a técnica, mas quis dizer que a pandemia seria caso fortuito ou força maior em abstrato. Como assim? Depende do caso concreto, nem sempre. O professor Gustavo Tepedino lembrou os exemplos, os mais variados. Muita gente ganhou com a pandemia, né? E aí continua a redação infeliz do artigo. E não ensejam danos morais. Relação de consumo, não ensejam danos morais. Também absolutamente equivocada a redação e absolutamente equivocada também a racionalidade. Então, o ideal é que essas medidas de emergência, que são importantes, estão sendo feitas mundo afora, né? A gente vê Portugal, Espanha, o professor Tepedino falou também do exemplo da suspensão, com o qual estamos todos de acordo. Recentemente até tivemos a oportunidade de conversar sobre isso. A suspensão dos prazos processuais dos prazos prescricionais, perdão, é medida justa que se impõe, e assim foi feito na Inglaterra, Portugal, na Espanha. E na verdade, o ideal é que a sede disso, esse debate seja, eu estou querendo chamar a atenção apenas para esse fato, no parlamento, no Congresso Nacional, no âmbito de processo legislativo, ainda que célere. O ideal era com audiências públicas, ouvindo a doutrina, mas, assim não for, pelo menos um debate parlamentar, porque o trâmite do processo legislativo em si já é capaz de purificar, né, e melhorar, purgar, né, as atecnias, corrigir os defeitos, às vezes, de uma intenção bem intencionada. Então, eu só queria registrar essas pequenas divagações aqui e falar mais uma vez da minha satisfação enorme de estar aqui com vocês. Um abraço carinhoso, vendo todos aí bem, se cuidem, fiquem com saúde, vamos ouvir aí as recomendações da OMS, né, e ficar em casa e nos protegendo a todos. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado pelas colocações. A gente está com o tempo bem apertado, mas a gente ainda tem alguns inscritos aqui. Eu vou passar imediatamente a palavra ao professor Rodrigo da Guia. Rodrigo? Professor Marcos, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos os professores e colegas que estão presentes. É uma honra gigantesca participar. Eu vou me esforçar muito para fazer uma colocação breve, uma reflexão que foi suscitada a partir da exposição dos demais professores. Cumprimento todos. Realmente uma alegria participar aqui da atividade do CONREP. E, prestando atenção nas reflexões, me parece que a gente poderia destacar um certo fio condutor que o cenário atual justifica para a gente, que seria uma preocupação com a própria legitimidade da legislação de emergência, da disciplina das relações privadas patrimoniais. Eu queria destacar principalmente os patrimoniais. E aí eu pensei em pelo menos 3 eixos de abordagem para isso, todos eles suscitados aqui. A gente poderia pensar numa dificuldade de legitimidade democrática, como advertiu o professor Carlos Edson. Em que medida uma medida provisória é um instrumento legislativo adequado para disciplinar matérias tão sensíveis? Talvez o espaço mais correto fosse da lei ordinária no Congresso Nacional.
A gente poderia pensar também numa discussão sobre legitimidade político-científica, e aqui eu partiria da reflexão suscitada pelo professor Paulo Lobo. É correto a gente imaginar que o legislador pode disciplinar com segurança fenômenos cujas repercussões a gente ainda não conhece? Então, existe legitimidade suficiente para isso? E a gente também poderia pensar num plano de discussão sobre uma legitimidade estritamente jurídico-constitucional, e pensando nas advertências que o professor Tepedino fez. Se a gente imaginar a necessidade de distinção entre o que é uma dificuldade subjetiva no cumprimento dos contratos e quais são os fatores objetivos que admitem a revisão ou a resolução. E onde eu quero chegar com essa última advertência? Será que o legislador tem legitimidade constitucional suficiente para disciplinar efeitos de contratos anteriores à sua vigência? Qual a extensão que merece a proteção constitucional ao ato jurídico perfeito? Enfim, só algumas dúvidas e reflexões que eu queria compartilhar, agradecendo muito pela oportunidade e esperando que não tenha ultrapassado o tempo que o nosso moderador concedeu. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Rodrigo. Ótimas ponderações. O professor André Arte, lá da Federal do Paraná, quer fazer um convite para todos. Professor André. Obrigado, professor Marcos, por ter aberto a palavra e por oportunizar a minha participação, mais uma vez, nessas interessantíssimas reuniões do CONREP. Eu até teria algumas considerações, algumas inquietações a compartilhar aqui com os colegas, mas em função do tempo, prometo ser bastante breve e me restringir a um convite a todos. Eu coordeno a pós em Direito Civil do Consumo e Processo da Universidade Positivo, que ao longo da próxima semana fará 3 transmissões ao vivo num formato muito semelhante ao dessas reuniões, nos dias 20, 22 e 23, às 8 horas, pelo Microsoft Teams. Acho que o André congelou. E para todos nós. Acho que o professor André congelou, mas era o convite para participar dos eventos da Positivos. André, eu vou fazer o seguinte, se você me manda para mim o convite, eu vou passar para todo mundo no grupo, e o convite está feito. Obrigado pela participação aqui. O professor João Quinelato pediu para falar, nosso diretor financeiro, o homem do dinheiro do BD Civil. Tá? Eu não posso deixar de conceder a palavra a ele. Professor João, além disso, é um dos membros mais atuantes da Comissão de Direito Civil do Conselho Federal da OAB. A palavra é sua, João. Querido Marcos, obrigado. Eu sou só um operário desse grupo de professores tão prestigiados. Eu tenho a honra de, como acadêmico tão jovem, estar aqui na presença de professores como o professor Tepedino, o professor Paulo Lobo. Não vou nominar todos os professores aqui, senão cairia no erro. Professor Maria Cristina, professor Carlos Edson. É realmente muito honroso para mim, como muito jovem, que sou, estar presente diante de acadêmicos muito relevantes. Meu único comentário, na verdade, foi uma lembrança que eu tive de um pequeno artigo que eu li há pouco no Financial Times, do filósofo, do Yuval Noah Harari, professor israelense de história, e ele trouxe um comentário que segue muito o fio condutor que o professor Tepedino, o professor Rodrigo da Guia, todos os professores comentaram, que é o aceleramento que as emergências causam no passo natural da história, e eu acho que essa emergência que nós vivemos pode estar acelerando as discussões legislativas e as discussões que levaram anos e décadas para o direito privado refletir, para o direito privado amadurecer na nossa legislação. O professor Zeno Veloso trouxe o mesmo comentário. O professor Harari, no seu artigo, comenta, inclusive, que os fatos das universidades estarem exclusivamente online pode ser também um símbolo dessa necessidade de amadurecimento maior, presencial, inclusive, de algumas decisões que levaram décadas e décadas para serem tomadas. Então, me preocupa muito, seguindo as lições de todos os outros professores, o que o professor Zeno falou, até de vencer as tentações regressivas, professor Paulo Lobo? Essas alterações legislativas me parecem muito afobadas, ainda que imbuídas dos melhores princípios, mas contrariam, na verdade, uma tradição privatista de muitas décadas que justamente perdem a sua legitimidade. O professor Rodrigo falou legitimidade objetiva e subjetiva, que perde-se, portanto, espaço de debate. E eu fico muito triste, sendo muito sincero aqui, que a receptividade no Congresso Nacional não é tão boa quando nós, acadêmicos, tentamos abrir algumas frentes de discussão
E é uma pena que o diálogo com a academia seja muito restrito, principalmente em tempos de emergência, né? Esse era o meu comentário de preocupação, e deixo aqui minha saudação a todos os professores, agradecendo mais uma vez ao professor Marcos pela oportunidade de participar desse evento, dando parabéns a todos pelo belíssimo evento. Muito obrigado, professor João. Eu tenho mais uma inscrita, a professora Lavínia, da UFAL. Professora Lavínia. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer ao professor Marcos, professor Paulo Lobo, por terem aceito. Parabenizar a todos que fizeram a exposição. Dizer, professor Paulo Lobo, no início da semana passada, até o início da semana passada, eram 16 medidas provisórias. Foi quando eu parei de contar. Então, até o início da semana passada. E dizer, professor Paulo Lobo, que ouvi-lo falar de mediação como professora de Direito Civil e de mediação é como música para meus ouvidos, professor, porque é a união das minhas duas áreas. Agora, a mediação, professor, a gente ainda precisa avançar muito nesse. Em 2009, houve decisão do STF no sentido de que a mediação, ela realmente haveria um impedimento se houvesse uma mediação, vamos dizer assim, como um requisito de condição da ação. E eu acho que hoje, até pelos artigos que já foram mencionados aqui, a gente talvez esteja em um outro momento para repensar o acesso à justiça, repensar a condição da mediação como forma de mediação, uma mediação pré-processual obrigatória, como ocorre na Argentina, a exemplo do que ocorre na Argentina, mas não como mediação, não com o intuito de que ela desafogue o Poder Judiciário. Não é esse o objetivo da mediação, é de realmente pacificar a sociedade. Esse ano, a gente está completando 15 anos da Resolução 125 do CNJ, que regulamentou e inovou, foi um grande marco da mediação, e 10 anos da lei da mediação, mas ainda sem grandes avanços nessa área. Por exemplo, não há cadastro de mediadores. Eu realmente hoje aposto na mediação extrajudicial, para a gente poder avançar, mas mesmo assim, eu acho que parte de uma cultura, e eu vi todo esse grupo falar de mediação, eu me sinto, eu acredito que a gente tem como avançar nesse sentido. Espero ter cumprido o meu horário, moderador. Cumpri, professora Lavínia, obrigado pela colocação. E tem mais uma pessoa que eu vou inscrever de ofício, que está quietinha, que chegou depois, que é a professora Giselda Ironaca, que está com o microfone aberto agora, e a gente não vai deixar de cumprimentá-la aqui e de ouvi-la. Professora Giselda, muito bem-vinda à reunião. Muito obrigado, Marcos. Que coisa boa estar aqui. Que bom. Dá um ânimo, dá uma coisa gostosa na alma. Ver todo mundo, tão lindo. Ando besta. Ando chorando. O bom é que está sempre aqui conosco, participando, tá? E eu acho que isso é o mais importante. Mas eu acho queria... que Passou? Quer falar um pouquinho? Só isso. Eu cheguei enquanto o Paulo Lobo falava. Então, eu peço desculpa a todos os que falaram anteriormente. Quem perdeu fui eu, só isso. Estou cumprimentando todos os que falaram antes. Sim. Viu? Vai estar tudo gravado. Eu vou lhe mandar a gravação. Nós só não perdeu nada, só vai ver depois. Eu queria avisar algumas coisas. Tem um evento da Federal do Paraná começando daqui a pouco, daqui a 5 minutos. Alguns colegas que estão no grupo até agora assistindo as falas aqui vão participar desse outro evento e estão aqui prestigiando a gente até essa hora. Que bom que o Copérnico também está fazendo as reuniões, como a gente está fazendo, começando hoje. Espero que a gente tenha mais reuniões do Copérnico daqui para frente. Além disso, na próxima quarta-feira, a professora Maria Rita recebe a todos para um evento, o IBDFAN Pernambuco. Fique em casa com o IBDFAN Pernambuco. Dessa vez, o professor Rodrigo Toscano, professora Everilda Brandão e eu vamos conversar um pouquinho sobre tecnologia no direito de família, como é que é o impacto da tecnologia nessas relações de família. E para a nossa próxima reunião aqui do grupo de pesquisa, a gente vai ter o tema da responsabilidade civil. Na semana passada, recebemos os colegas do Paraná, do Copérnico, alguns ainda estão aqui conosco, o pessoal da UESC que participou
desse encontro hoje está convidado sempre que quiserem voltar para os nossos encontros aqui, todas as sextas-feiras nesse horário. E na próxima semana a gente vai receber o pessoal do IBERT, do Instituto Brasileiro de Responsabilidade Civil. Nós vamos ter uma exposição do professor Nelson Rosenwald aqui, falando da responsabilidade civil aquiliana e do impacto de toda essa história do Covid no campo da responsabilidade civil. Essa é a pauta da semana. Obrigado por todos participarem. Professor Gustavo, a gente sempre termina com quem começou falando. O senhor quer fazer um encerramento aqui? Quer dizer mais alguma coisa? Só 2 minutos. Em primeiro lugar, um beijo enorme à professora Giselda, em nome de quem eu cumprimento a todos. Nos encantou a presença dela, cuja emoção nos contagiou a todos. Nos sentimos assim amados e reciprocamente retribuímos. Marco, só 2 palavras que eu achei tão rico. Anotei muito material, saio daqui hoje com muitas ideias e reflexões. Chama atenção para 2 aspectos que foram chamados no início e no fim. No início, a professora Luciana Brasileiro chama atenção para o problema do Brasil, esse abismo social. De fato, quando a gente fala de principiologia, de positivismo, de aplicação das normas, a gente não pode deixar de levar em conta que o problema é muito anterior. A gente vive uma situação, ao contrário de outros países, que o abismo social é tão grande, a sofrência é tão grande, que se torna difícil, às vezes, algumas comparações até em termos de utilização da questão da solidariedade. E o outro aspecto que foi falado por alguns interlocutores também, até com alusão ao professor Fachin, é os limites da restrição à liberdade. Ou seja, uma coisa é a restrição da liberdade para o nosso próprio bem, por opções nossas e por razoável, como disse o professor Paulo Lobo, intervenção do poder público, sempre com razoabilidade. Outra coisa é a alusão à ruptura institucional, a ruptura como está se fazendo em alguns países e como algumas vozes no Brasil, de maneira inquietante, aludem. Então, é preciso deixar claro que a restrição à liberdade é algo provisório para o nosso bem numa sociedade democrática, em que a solidariedade há de se impor por força da axiologia constitucional e afastando, evidentemente, esses bolsões, essas tentações de autoritarismo que, por vezes, se apresentam aí pelos políticos de plantão. Muito obrigado a todos, foi um prazer, sair daqui enriquecido, aprendi muito hoje, professor Paulo, professor Zeno, professora Gisela, professora Cristina, todos os professores aqui presentes, foi uma alegria enorme estar com vocês. Obrigado, professor Gustavo. A gente agora encerra a gravação, agradecendo a participação de todos em mais essa reunião.